Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseiro, eu sou o professor Tiago Gomes. Irei resolver a prova de raciocínio lógico matemático da banca FGV para o concurso da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis do ano de 2019. Essa prova foi para o cargo de berçarista. Depois eu vou resolver mais duas provas que também têm raciocínio lógico, mas são de outros cargos. Então, vamos lá. A parte de raciocínio lógico matemático começa na questão número 16. Então, aqui na questão 16 começa a prova. Então, vamos fazer nossa resolução. Um remédio infantil deve ser ministrado na proporção de 3 gotas para cada quilo da criança, não devendo, no entanto, ultrapassar a dose de 24 gotas. Para uma criança com 7 quilogramas, deve ser dadas. Um detalhe interessante na prova da FGV é que ela começa com as questões de um nível um pouco menor e vai subindo o nível das questões. Então, nós temos a primeira questão que é bem tranquila. Você tem aí que deve ser ministrado 3 gotas para cada quilo. Como tem 7 quilos, você vai fazer o quê? 3 vezes 7 quilogramas. No caso, 21 gotas. É uma questão bem simples. Você só vai ter que multiplicar a quantidade de gotas vezes a quantidade de quilogramas que a criança tem, que no caso aqui são 7. Questão 17. Questão 17 também é uma questão bem suave, tá? Ele diz o seguinte, que Débora trabalha, faz o plantão aí de 5 horas de trabalho e 20 minutos de intervalo, né, para um lanche. E ele quer saber se ela começar de 7h45, que horas vai terminar o plantão. Então, nós vamos ter o seguinte, 7 horas e 45 minutos. Nós vamos ter que somar com 5 horas e 20 minutos. Se a gente fizer a soma direta, olha o que acontece. Daqui daria 5 e aqui daria 6. E aqui daria 12. Só que uma hora tem 60 minutos. Então, o que acontece? Quando isso aqui acontecer, nós vamos escrever da seguinte forma. Opa. Esse 60 aqui vai passar como uma hora. Então, você vai colocar aqui assim. Vai colocar 0,5 e aqui no lugar de 12 você vai colocar 13. Então, no caso aqui são 13 horas e 5 minutos. Note que a banca ela não escreve esse zero. Então, ela coloca aqui ó, só 13 horas e 5 minutos sem colocar o zerinho. Não tem problema. É o mesmo resultado. Questão 18. A questão 18 diz o seguinte. Nas três caixas A, B e C estão respectivamente 33, 29 e 43 bolas. Então, nós já temos como saber quantas bolas tem. Aqui é respectivamente para A, B e C. Fez-se uma redistribuição das bolas de tal modo que a caixa A ficou com uma bola a mais que a caixa B e a caixa B com uma bola a mais que a caixa C. Então, quando ele redistribuiu, o A ficou com a quantidade de B mais 1 e o B ficou com a quantidade de C mais 1. E antes nós tínhamos o seguinte, A mais B mais C, nós tínhamos 33 com 29 com 43. 3 com 9, 12, com 3, 15, vai 1, 4, 6, 10. Então nós tínhamos 105. Então após a redistribuição, nós também temos que ter o 105. Então a caixa A ficou com a quantidade da caixa B mais 1, a caixa B ficou a quantidade de C mais 1 e a caixa C ficou com C. Posso escrever dessa forma, sem nenhum problema. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever aqui, o C vai ser o C, a quantidade de C normal, B, C mais 1, estou pegando daqui. Agora eu vou escrever esse A em função do C. Então o A vai ser igual a C mais 1, que é o B, nosso B aqui, eu vou colocar no lugar dele C mais 1. E vou colocar aqui mais 1. Então, o A, eu posso dizer que é C mais 2. Como eu tenho aqui que a soma de todos eles, A mais B mais C, tem que dar 105, o que acontece? O A vai ser C mais 2, o B vai ser C mais 1 e o C é o próprio C, não vai mudar. Isso aqui vai dar 105. Então, eu vou ter aqui 3C mais 3 igual a 105. 3C é 105 menos 3. E C vai ser 102 por 3. E vai dar 34, tá? 102 por 3, vamos fazer aqui. 102 por 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1, desce o 2. 4 vezes 3, 12. Então, como eu tenho o valor de C, eu posso determinar os outros valores. Porque o C vale 34, o B vale 35 e o A vale 36.
porque o A é C mais 2. Pronto, tá feita a minha continha, letra D. Existem outras formas de você fazer essa questão, tá? Eu preferi fazer dessa forma. Fazer todo mundo aí em função do C, encontrar o valor de C e depois encontrar A, B e C. Então, vamos para a questão número 19. A questão 19 é uma questão de raciocínio lógico puro mesmo. Nós vamos aplicar aqui na questão 19 a tabela verdade. Então, ele diz o seguinte: considere como verdadeiras as sentenças. Então, ele está me dando 3 sentenças e todas as sentenças são verdadeiras. Só que quando você tem aí uma questão que envolve várias sentenças, você tem que começar utilizando a que é uma sentença simples, né? Uma proposição simples. Então, a proposição simples que nós temos na questão é Sérgio não é paulista. E isso aqui é a nossa primeira verdade. Deixa eu ajeitar aqui. Essa daqui é a nossa verdade. Então, deixa eu marcar ela. Isso aqui é verdade. Então, eu vou substituir essa verdade nas outras que tiverem Sérgio não é paulista. Então, eu tenho aqui uma que diz que Sérgio é paulista. Como eu sei que é verdade que ele não é paulista, então essa aqui vai ser uma frase falsa. E aí eu vou analisar pelo conectivo. Qual que é o conectivo que eu tenho aqui? Eu tenho o se então. De preferência, construa a tabela verdade. Então, se você tem a P, então Q, e aí eu vou fazer o se então. De P, então Q. Como que a gente constrói essa tabela verdade? Eu estou fazendo aqui bem tranquilo, tá? Depois você pode pausar o vídeo ou acelerar, mas eu vou fazer sempre bem tranquilo para que você possa ver cada etapa. Então, ó, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, e falso e falso. Qual é o resultado lógico? No se então, você tem que começar pelo VF. Quando você tem o VF, o resultado é falso. E todos os demais são verdadeiros. Como eu tenho aqui essa segunda parte aqui minha está sendo falsa, e eu quero que o meu resultado seja verdadeiro, aí eu vou olhar o seguinte: quais são as opções que eu tenho a segunda parte falsa? Eu tenho duas opções, eu tenho essa daqui e eu tenho essa. Só que nessa daqui o resultado é falso e eu preciso que ele seja verdadeiro. Então, para ele ser verdadeiro, a primeira parte tem que ser falsa. Então, qual que é a conclusão aqui? Que Maria é carioca é um item falso, tá? Então, Maria é carioca, isso aqui é falso. E agora eu vou usar esse valor lógico aqui do Maria é carioca, colocando aqui nesse ou. Então, Maria é carioca é um valor falso. E aí eu vou montar a tabela do ou. Montando a tabela do ou, vou colocar aqui o vermelho de volta. Vou fazer ele aqui do lado, tá certo? Então vai ser P ou Q. Na tabela do ou, o que nós temos? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Só vai ser falso quando as duas forem falsas. Então, como eu preciso, novamente eu vou fazer a mesma história, tá? Vou botar outra cor aqui, a gente fazer a mesma história. Como eu tenho esse valor aqui, falso, eu vou olhar quais as quantidades. Eu tenho essa opção falsa e essa opção falsa. Só que eu preciso que a minha proposição composta seja verdadeira. Então, para ela ser verdadeira, a primeira parte aqui, a primeira parte deve ser verdadeira. Então, significa o quê? Que Pedro é baiano. Pedro é baiano. Maria não é carioca, tá? Que foi falso. Sérgio não é paulista. E aí a única opção que está corretinha aqui é a letra A, o Pedro é baiano. Então aqui o uso da tabela verdade, do sim então e do ou. O ou é justamente a disjunção, tá? Se você estiver estudando aí, você vai procurar a tabela verdade da disjunção, aplicações. Questão 20. Uma urna X contém apenas 17 bolas azuis e uma urna Y contém apenas 13 bolas vermelhas. Então a gente vai desenhar essas duas urnas. Eu vou colocar uma cor neutra aqui, um preto, tá? Aqui é a urna X e aqui é a urna Y. Na urna X você tem 17 bolas azuis e na urna Y você tem 13 bolas vermelhas. Isso é o que ele falou. E agora vem para a situação. O que ele vai fazer aqui na questão? Na questão ele diz o seguinte: a seguir 11 bolas, né?
11 bolas escolhidas aleatoriamente. Desculpa. 13 bolas são passadas da urna X para a urna Y. Então, dessa urna X, que tem 17 bolas azuis, nós vamos mandar para cá 13 bolas. Então, aqui nós vamos ter mais 13 bolas azuis. Vão entrar 13 bolas aqui azuis e aqui vai sair 13 bolas azuis. Vou colocar só a Z. Então, nessa urna X, a urna X que tinha 17 bolas azuis passou agora a ter só 4. Então, tem 1, 2, 3, 4. Fiquei com 4 bolas azuis. Aqui eu fiquei com 13 azuis e 13 vermelhas, certo? Então, preste atenção que aqui só ficou 4. Isso é importantíssimo para a gente poder resolver a questão, verificar quantas bolas azuis ficaram na urna X. E aí na questão ele diz o seguinte: a seguir, 11 bolas escolhidas aleatoriamente são passadas da urna Y para a urna X. Então, dessas 26 aqui, ele vai pegar 11 e vai mandar de volta aqui para a urna X. Então, recapitulando, ele tinha 17 e 13. Das 17, ele mandou 13, tá? Mandou 13 bolas para a urna Y. A urna Y ficou com 13 vermelhas e 13 azuis. Dessas 13 azuis, ele vai mandar 11. Dessas 26 entre vermelhas e azuis, ele vai mandar 11. E aí ele pergunta, né? Após essas transferências, é correto afirmar que a única afirmativa aqui que vai dar certo é essa afirmativa C. Por quê? Porque com certeza, independente do que ele fez aqui, eu tenho certeza que aqui dentro da urna X, eu ainda tenho 4 bolas azuis. Mesmo que na hora que volte, por exemplo, voltou tudo vermelho lá de Y, voltou 11 vermelha, hipoteticamente. Ainda assim, eu garanto que eu tenho 4 azuis dentro da urna X. Então, essa é uma questão que a gente chama de raciocínio lógico matemático aplicado. Esse é o tipo mesmo. E a banca gosta de cobrar desse tipo de questão. Questão 21. Questão 21 ele diz o seguinte: um funcionário atende em média 4 clientes por hora. Para aumentar em 25% o número de clientes, então 25% a gente vai ter que aumentar aqui. Então é 25% de 4 clientes. Então estou calculando os 25%. 25 vezes 4 dá 100. 100 dividido por 100 dá 1. Então vou aumentar um cliente. Ele está dizendo que ele atende 4 clientes em 60 minutos. Tá? Então, com certeza ele está atendendo aqui, ó, um cliente, vou colocar um C, a cada 15 minutos. Isso é o que ele tem antes. Agora ele precisa atender 5 clientes em 60 minutos. Então agora ele vai atender cada cliente ele vai gastar 12 minutos. De onde veio 15? De onde veio 12? 60 dividido para 4, 15 minutos por cliente. 60 dividido por 5, 12 minutos. Qual que é a diferença? 3 minutos. Significa que para ele atender agora 5 clientes, ele não pode mais gastar 15 minutos com cada um. Ele precisa gastar apenas 12 para poder, nesse intervalo de 1 hora, ele conseguir atender 5 clientes. Alternativa correta, letra C. Questão 22, tá? Questão de probabilidade. Uma urna M contém 3 bolas iguais numeradas de 1 a 3. Então você tem a urna M, que lá tem 1, 2 e 3. E uma urna N que tem 4, 5, 6 e 7. Então você tem 2 urnas. Aí ele diz o seguinte, né? Uma bola será sorteada da seguinte maneira. Isso é importante. Como é que ele vai fazer o sorteio? Primeiro será feito um sorteio entre as urnas M e N. Então primeiro ele vai sortear as urnas para saber de qual urna vai puxar a bola. E em seguida será escolhida aleatoriamente uma bola da urna sorteada previamente, né? Aqui ganhar, ele vai puxar a bola. A probabilidade que seja sorteado o número 7 é... Então aqui é bem simples a questão, tá? Você tem que multiplicar a probabilidade de tirar a urna que tem o 7. Qual que é a urna que tem o 7? Não é o N? Então qual que é a probabilidade de sair o N? É de 50%, de 1 sobre 2. Então ela tem duas possibilidades, ou tira N ou tira M. Como o 7 está dentro do N, então ele tem uma de 2 chances. Vezes, aqui eu tenho quantas bolas dentro da urna N? 4.
Então, eu vou ter uma possibilidade, porque eu só vou ter um 7 dentro do universo de 4 bolas. Então, uma vez 1, 1, e 2 vezes 4, 8. Então, aqui vai ser uma oitava probabilidade de ser sorteado o 7. Questão 23, tá? Questão 23 é uma questão bem interessante, porque ele aborda um conteúdo, tá? Que é assim, a parte de análise combinatória tem várias equações, então tem questões que dá para você fazer de mais de uma maneira. Nesse caso aqui, nós vamos fazer usando a combinação com repetição. Então eu coloquei aqui, ó, para a gente ver, combinação com repetição, né? Escolher P elementos entre N possibilidades em que a ordem não é importante, mas a repetição de elementos. Então aqui tem a equação que a gente vai usar da combinação com repetição, que é justamente a equação que resolve essa questão de forma mais rápida. Uma caixa contém uma grande quantidade de bastões coloridos. Ele não me dá a quantidade, só diz que é uma quantidade grande. Todos do mesmo tamanho. Cada bastão tem uma única cor. No caso aqui ele dá a cor. A cor aqui, ó, são 4 cores disponíveis. Deseja-se encaixar os bastões formando um triângulo equilátero. Então ele quer fazer isso aqui, ó, um triângulo equilátero. Só que aí ele diz o seguinte, que na hora de fazer esse triângulo equilátero, ele dá as condições. Podem ter os 3 lados de cores diferentes, podem ter 2 lados da mesma cor e um terceiro diferente, ou ainda os 3 lados da mesma cor. O número de triângulos diferentes que podem ser formados é. Então nós vamos usar a combinação com repetição, tá? Que a gente chama de CR, e a equaçãozinha, ó, é justamente essa daqui. CR de NP, ó, C de N mais P menos 1 de P. Então, CR, vou colocar certinho aqui, de NP, né? A combinação com repetição de NP é a combinação de N mais P menos 1 de P. Quem é N, quem é P no jogo do bicho aqui na questão? Então, nós vamos ter o seguinte, a combinação de 4 mais 3 menos 1 de 3. O 4 aqui é o nosso N, que é o número de cores disponíveis, tá? O nosso P será aqui o número de lados que vai ter o triângulo. E aí nós vamos somar aqui, vamos ficar com a combinação entre 4 mais 3, 6, menos 4 mais 3, 7, menos 1, 6, 3. Então vamos fazer essa combinação de 6, 3. Eu vou fazer ela aqui do lado, tá? Vou usar essa parte aqui do lado. Então a combinação de 6, 3 vai ser 6 fatorial de 3 fatorial de 6 menos 3 fatorial. Então vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial para a gente poder eliminar aqui o 3 fatorial com esse 3 aqui. E 6 menos 3 vai dar de novo 3 fatorial. Então pode ser esse aqui, tanto faz. Combinação de 6, 3 vai ser 6 vezes 5 vezes 4 dividido por 3 vezes 2 vezes 1. E agora eu estou expandindo aqui esse 3 fatorial. 3 vezes 2 dá 6, vai com esse 6. 5 vezes 4, 20. Essa é uma das possibilidades de você fazer a questão. Alternativa correta, letra D. Existe outra possibilidade? Existe, mas eu prefiro fazer por essa. Questão 24. Júlia pagou uma conta de R$ 150 após o vencimento com 7% de juros. O valor total pago por Júlia foi de... Então, 7% de 150, nós vamos calcular. 0 vai com 0. 7 vezes 15, 105 por 10. Então, ela vai pagar R$ 10,50 de juros. Como ela já devia 150, com mais R$ 10,50 aqui de juros, agora ela vai ter que pagar R$ 160,50. Alternativa correta, letra C. E para finalizar, nós temos a questão 25, que é uma questão que trabalha a parte diária, tá? Então vamos lá para a nossa resolução. Um retângulo tem, respectivamente, 20 metros e 32 metros. Então nós vamos ter aqui o primeiro retângulo, que tem 20 por 32 metros. Então a área desse primeiro retângulo aí vai ser 20 vezes 32
a área vai ser 640 metros quadrados. Beleza. Aí o que ele faz? Ele aumenta as dimensões desse retângulo. O retângulo agora passa a ter 32 não, 34, que ele aumenta 2 metros em cada um. E aqui 22. Aumentando-se 2 metros a medida de cada lado, a área do retângulo aumentará. Só que ele quer o aumento. Ele não quer saber quanto é a nova área, ele quer saber quanto é o aumento. Então, a área aqui vai ser 22 vezes 34. A área vai ser igual a... Vamos fazer aqui do ladinho para ver quanto é que dá. 22 vezes 34. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 8. 4 vai 1. Tá? 6, né? 748. 748 metros quadrados. Só que ele quer saber quanto aumentou, então a gente subtrai aqui 640. Então, subtraindo, vai ficar 8 menos 0, 8. 4 menos 4, 0. E 7 menos 6, 1. Então, a alternativa correta aqui, 108 metros quadrados de aumento de área. Eu sou o professor Tiago. Caso você tenha gostado da resolução, não deixe de se inscrever no canal. Estou deixando aqui na tela um QR Code para, se você desejar fazer uma doação via Pix, fique à vontade, qualquer valor é bem-vindo. Então, vejo você na próxima resolução.